Olá, eu sou Trindade Costa e eu quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença do educador e mestre. Eu tenho a honra de conversar com o professor Cléo Neves. Que bom lhe ver no pódio, professor. Seja muito bem-vindo. Olha, um abraço a você. É sempre uma alegria do reencontro, né? E um abraço à turma que vai nos acompanhar. Um prazer que se renova, porque eu acho que assim... estar com você hoje aqui é muito simbólico para mim, né? Nós temos uma amizade já de um bom tempo e você tem dado um contributo muito grande, sobretudo, né, nessa compreensão da comunicação mais encarnada na nossa realidade. E participar desse podcast, ele é significativo, sobretudo pelo momento atual que nós estamos vivendo, um contexto de educação, a presença forte da institucionalização religiosa na nossa realidade, enfim, tantas outras coisas que a gente vai conversar aqui. É sempre bom e reitero a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui contigo. É muito bom, professor, lhe ver aqui, é uma satisfação muito grande e eu agradeço a sua presença, que é muito marcante nesse campo da educação aqui em Santarém. E, professor, fale um pouquinho sobre... a sua trajetória, a sua formação, essa caminhada. Trindade, assim, a minha trajetória acadêmica, ela é muito simbólica, porque antes de eu entrar na escola, na instituição escolar, a mamãe, que era do Quilombo, do Urucurituba, aqui pertinho, a cidade de Santarém, o papai é do Tapará. Só que o papai é a parte branca do Tapará e a mamãe, mulher, morena, a negra. Então a mamãe, ela tentava nos ensinar os rudimentos da escrita. Quando eu chego na escola, olha só, essa história é muito engraçada. Quando eu chego na escola aos 7 anos, a escola que me acolheu, ela não conseguiu me fazer ensinar. Eu fiquei 2 anos sem saber ler e escrever. Então, um dia, a professora chegou com a diretora e disse, ou eu ou o Raimundo, porque meu primeiro nome é Raimundo. E ela disse assim para a diretora, ele é uma bênção, né? Ela queria dizer que eu era endemoniado, né? Porque eu não aprendia. Então, a escola me diagnosticou, veja você, com déficit cognitivo, né? Então, essa história eu conto para mostrar o seguinte, que a mamãe, analfabeta, eu já estava com 9 anos de idade, ela me tirou da escola porque entendeu, depois de um teste que fiz, eu fui encaminhado pela escola para fazer um teste do QI naquela época, que era uma equipe que vinha de Belém, fazendo esse teste na escola Frei Ambrósio. No final do teste, as pessoas que vieram de Belém disseram à mamãe que eu não tinha déficit cognitivo. Então, a mamãe, sendo analfabeta, percebeu que quem tinha déficit cognitivo era a diretora da escola, que tinha se formado na Universidade Federal do Pará. Era a minha professora, que já estava, como eu costumo brincar, do meio-dia para tarde, já quase senhora, em tempo de aposentadoria, e que se sentava numa cadeira e enchia a louça de palavras, de letras, e mandava a gente copiar. Quem tinha déficit cognitivo, segundo a mamãe? A pedagoga da escola, que em 2 anos não conseguiram diagnosticar e perceber por quê. Porque aquela coisa do Moacir Gadotti, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. Sem ciência dentro da escola, não tem como tu fazer educação. Depois eu vou falar disso. Mas o professor não sabia. Eu era invisibilizado. 2 anos, ninguém conseguiu perceber. Então, a escola não precisou me descartar. A mamãe vai, me tira e me matricula na escola São Luís de Gonzaga, da professora Helena Bezerra. E ali eu consegui decodificar, como a gente diz para falar bonito, o signo linguístico. Depois eu fiz a prova de admissão, já estava na 4ª série, fiz a prova de admissão, fui para o São Raimundo Nonato, e ali no São Raimundo Nonato eu fiz a minha história. O que na escola aprendemos, Trindade, diz o estribilho do hino, é germe que é lançado e nos cabe fazer florescer. No estudo tudo faremos, com fé, esperança e coragem,
esta terra se desenvolver. Olha, isto ficou em mim, porque ali no Colégio São Raimundo, através da metodologia, das freiras, dos professores, que eu me lembro de Solimar Vasconcelos, que está viva, Glória Viana, Clorildes, tanta gente boa, ali eu aprendi e me desenvolvi. Então, veja como a educação, a escola, que era para ser esse grande ambiente de laboratório da minha vida, no início foi difícil. Então, não pode uma pessoa que tem déficit cognitivo né, fazer 2 mestrados, secundária de especializações, graduada, não dá. E aí, tu sabes o que acontece? Depois de muito tempo, eu fazendo uma palestra na Pastoral Familiar, aquela senhora se levantou e foi na minha direção e disse: Cléo, que coisa maravilhosa, olha, essa tua palestra foi bacana, quando tu vais fazer na minha comunidade? Aí eu coloquei a mão na minha cintura e disse para ela: a senhora não está lembrada de mim? Aí ela me olhou da cabeça aos pés e disse: eu não acredito, chamou meu segundo nome. Que você deu... Clécio, que és tu? Eu disse: sou eu mesmo. Ali deu vontade de dar-lhe um coque na professora, deu vontade, mas já não dá, não dá mais. Ela não disse assim: olha, não é que você deu para prestar? Então eu achei que essa história, tem muitos Raimundos como eu nas escolas, que o professor não diagnostica, que aliás, ele é diagnosticado de maneira estigmatizada, né? É o endemoniado, é o TDAH, é o autista, é o maluco-vida, não sei o quê. Mas o professor diz assim: olha, eu tenho a consciência que a minha metodologia não funcionou e que o pedagogo, quantas crianças você tem que silabam, não é? Que leem palavra por palavra, que leem com fluência, que é a ciência. A ciência dentro da escola, da educação básica, ela é fundamental. Quantos alunos tu tens? Desses, quantos estão em que níveis? Então, acho que ter esses dados é basilar para qualquer intervenção pedagógica. Então, se eu não sei quem tu és, eu não saberei como te ajudar. E se eu não sei como te ajudar, como eu sou o professor, eu faço qualquer coisa e acho que essa qualquer coisa importante é que eu tenha no final do mês o meu salário e tudo mais. Eu sei que tem muito professor que não tem um nível superior, mas que sabe alfabetizar. É um exímio alfabetizador. Eu sei também que tem muitos pedagogos, diretores, que têm compromisso, mas nós temos uma grande maioria dos educadores que fazem da educação um bico, e isso é danoso. O resultado é a falta de aprendizagem que a gente tem. Ainda bem que o seu caminho teve outro sentido. A sua família estava próxima, a sua mãe percebeu que o problema não era diretamente você, e sim com a educadora. E aí a gente observa que existem tantos e tantos problemas quando não tem uma aproximação da família com a escola. Sabemos que vivemos em uma sociedade globalizada, com toda a dinâmica que é natural entre as famílias. De que maneira a convivência reduzida dos filhos com as famílias afeta os resultados na escola? Eu gosto de uma fala do Giddens, Anthony Giddens, que é um sociólogo, que ele diz assim, que a escola escolariza e a família educa, né? Então, essa visão, ela é muito sintomática para essa nossa fala, é basilar. Porque o que a gente vê hoje? A família perde um pouco essa função da educação, de um modo mais amplo, e entrega a responsabilidade para a escola, que além de escolarizar, ela tem que trabalhar o processo educativo, né? E o processo educativo, ele fica de maneira sobrecarregada, porque nem a família, nem a escola, que são duas instituições basilares da sociedade, elas conseguem cumprir o seu papel por N fatores, né? Mas dentre eles pela forma como o modelo econômico se estabelece, né? Então, esse é um ponto. Na minha época, por exemplo, a mamãe, sendo analfabeta, ela percebeu que a escola não estava cumprindo seu papel. Então, a mamãe acabou fazendo a intervenção que era para a própria escola fazer. O que era para a escola ter feito? Ter feito
um teste diagnóstico, porque, olha, diagnose, formação e a formativa é os 3 passos do processo avaliativo que a escola faz. Detectado quem lia palavra por palavra, silabando com fluência, e dentre eles escolherem um alfabetizador para poder mudar a história. Mas não, ninguém teve o compromisso, ninguém conseguiu ver. Então, eu vejo assim, a família ela é basilar nesse processo. Se a família não está presente, a escola fica sem controle. O professor sabe que na turma dele, se tem uma mãe presente, ele diz na sala dos professores, olha, a mãe do fulano vem aí, cuidado, que ela é encrenqueira, ela é isso, ela é aquilo, outro, aí começa. Né? Mas a mãe que não vai, o pai que não vai, o responsável que não vai, aí fica sobremaneira a responsabilidade para a escola. Então, se a família se exime dessa responsabilidade, aí fica muito mais difícil de o processo acontecer. E veja, nós estamos falando em todos os níveis, tem situações diversas, não é? Tem as situações que a família já reza para chegar o horário para que a criança vá, e agora, se tiver tempo integral, é melhor ainda, porque ele passa maior tempo na escola e a mãe, de uma menos certa em casa. forma, menos em casa, e a confusão é menor. Então, diria assim, o Demerval Saviani, o que é educação para Demerval Saviani, né? A educação é o processo onde cada um de nós, indivíduo, internaliza os saberes construídos historicamente pelo coletivo da humanidade. Então, educação e surgimento de humanidade, para Demerval Saviani, tem uma relação muito próxima, não é? Então, essa visão, ela faz com que eu, que nasço num ambiente humano, coetâneo à minha espécie humana, o processo educativo ele vai trabalhar para que eu saia desse estado de pertencimento de uma espécie para um que a gente chama de protagonismo, né? Ou dizer assim, nós somos da mesma época. E o que significa isso? Significa dizer de você ter a capacidade, através da educação, de se apropriar esses conhecimentos historicamente produzidos para se libertar. Então, não tem outra forma de libertação, no sentido amplo, se eu, pobre, classe trabalhadora sobretudo, não me apropriar desses conhecimentos produzidos historicamente. Então, aqui é basilar essa conversa para que a família compreenda isso e se envolva, porque se ela não se envolver, se ela deixar exclusivamente na mão da escola sem participação, não tem como ocorrer um processo de libertação. E, Cléo, é importante a gente observar todos esses pontos que você fala, porque, de alguma forma, hoje em dia, a gente percebe que algumas famílias transferem essa responsabilidade exclusivamente para a escola, e quanto que é o papel dos dois, né? Uma grande parte dessa formação da pessoa tem que partir da família. Eu penso que o esporte é um instrumento pedagógico e agrega valor à educação e pode contribuir com a família. De que modo a educação esportiva contribui com a formação do cidadão? Olha, a questão... Eu sou comentarista esportivo há 30 anos, né, Trindade? Já estou ficando velhinho, né? E quando nós lançamos, em 2013, com o jornalista Minael Andrade, e o professor Anselmo Colares, o professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, que foi meu orientador, ele foi meu orientador lá em 2013, né? E depois foi agora no mestrado em educação, quando a gente pesquisou o ensino médio. Um excelente educador. Ele é excelente, foi homenageado agora aos 20 anos de doutorado. Ele, a sua esposa, a professora Lilian Colares. O professor Anselmo é presidente do grupo de pesquisa que eu também faço parte, que é o STED-BR, História, Sociedade e Cultura no Brasil. Ele aqui é o presidente, ela é vice-presidente. Nós temos o Demerval Saviani em São Paulo, que é o presidente nacional, o professor Zé, uma turma de pesquisadores, né? De pesquisadores. E dizer assim, o esporte, ele é sobretudo democrático, ele é inclusivo. Mas de que esporte nós estamos falando? Porque eu acho que essa divisão, hoje, ela está muito mais clara. Nós temos um esporte que é desporto, que trabalha desde a questão
da ludicidade, da brincadeira, da inclusão na educação infantil, até as competições que nós temos, seja ela os intercolegiais, por exemplo, as Olimpíadas, por exemplo, mas temos um outro esporte que, infelizmente, ele está se sobrepondo ao desporto, que é o esporte do mercado, que vale meta, que é o investimento, que é a criação da mão de obra a partir daquilo que eles chamam de categoria de base, para se vender, né? E quando a gente olha, por exemplo, o futebol, que é o mais conhecido no país, nós temos alguns jogadores que nós nunca vimos vestir, por exemplo, a camisa dos maiores clubes do país, mas já estão na Europa. A década de 80 ela foi basilar, porque recentemente faleceu o Erasmo Carlos, tu lembra disso. Mas quando ele escreveu Pega na Mentira, ele fazia uma leitura da década de 80 que revela muito bem essa transição do desporto para o mercado. Ele disse, olha, Zico está no Vasco, né? Era inadmissível. Ou Roberto Dinamite vestir a camisa do Flamengo era inadmissível. Quer dizer, você tinha determinados jogadores que simbolizavam aquele clube. Por exemplo, quando eu falo de Santarém, Zizinho, a história do Zizinho está relacionada ao São Francisco, né? Mas quando tu olha um Petróleo da vida, um Barriga, aí tu vê, pô, é São Raimundo. Hoje no mercado não, o que vale é quanto tu pagas, o que vale é quanto você investe. Então, 5% desse universo tem absurdamente a capacidade financeira e 95% são mal remunerados no futebol. Então, para o futebol ele ser inclusivo, ele tem que trabalhar a dimensão do desporto. E a dimensão do desporto, ela tem que trabalhar de uma maneira múltipla, né? Com a escola, sobretudo, hoje nós temos na autores associados, interessante, a bola dentro da escola, né? Que não é a dimensão do mercado, mas é a dimensão da socialização, é a dimensão de trabalhar princípios, não é? De respeitabilidade com o outro, de incentivo, apoio quem está mais fraco. O mercado não tem isso, não tem como tu dialogar e dizer assim. Às vezes a gente diz assim, olha, o juiz marcou um pênalti, cadê a ética? Não tem ética do mercado. Do mercado ele não trabalha com ética, ele trabalha com resultado. Não me interessa o que tu fizeste para atingir aquela meta. Vamos atingir. A meta é o esperado. Então isso é uma ilusão, não dá certo sentar no futebol do desporto com o futebol do mercado. Isso é engano. Né? Tá aí os grandes blocos, os grandes clubes estão se tornando empresas. Então, aonde está o desporto para a gente identificar? Estão nessas escolinhas periféricas. Se você for aqui no DR, está o Hermes, que foi um grande jogador, está o Jorge Ney, e assim tantos outros campos que estão envolvendo as famílias. Sabe aquilo que está no interior da Amazônia, que as pessoas vão pagar visita nas comunidades, que levam famílias, que se divertem? Aí está o desporto. E a pessoa vai se divertir, vai jogar bola para se divertir, não vai jogar bola pensando em eu tenho que pisar no outro, tenho que não interessa, tenho que arrumar confusão para me chegar, né? e atingir aquela meta como um futebol mercado. Um outro exemplo do futebol mercado você lembra que a Copa do Mundo nós tivemos, é um produto está tão em desenvolvimento, que a Copa do Mundo de 32 seleções, a próxima edição da Copa, que será nos Estados Unidos, Canadá e México, para 48 seleções. Por quê? Então, olha o que está acontecendo, né? Então, o mundo está se movendo em torno da bola. Ainda tem uma outra situação que a gente poderia discutir, que é essa questão do mercado, que são um jogo de apostas. Olha, escuta o que estou te dizendo. Isso vai explodir. É jogador comprometido com aposta. Primeiro tempo, tem tantos escanteios. Está terrível isso no país. E não é só no país, não, no mundo inteiro. Então, nós estamos, paralelo a esse desporto, um mercado que é atroz, que não tem ética, que passa por cima de qualquer preço. Mas eu acredito no esporte do tempo do desporto,
que é esse que agrega, é esse que valoriza a diversidade. Contribui na formação para do cidadão. do cidadão, contribui inclusive até no processo de transmissão e assimilação do conhecimento. Porque a criança trabalhando, não é aquela brincadeira, se for bem planejada, que já se torna uma ludicidade, tu vai trabalhar as lateralidades, frente, costa, direita, esquerda, alto, baixo, a tua fala, eu vou respeitar a tua fala, agora é hora dele falar. Tem alguns clubes que eles utilizam a seleção de jogadores, de crianças, através de dinâmica. O cara não pega em bola. Só dinâmica de socialização para a gente perceber o quanto essa criança traz de casa esses processos de sociabilidade ou não. E aonde é que eu vou ter que trabalhar com ela para que ela perceba que o coletivo, que a ação do todo é significativa. Então, eu acho que é importante isso. É a primeira vez, eu acho que nos nossos programas esportivos eles deveriam ser dessa forma como está sendo o podcast, porque a gente tem que discutir essas coisas que não se discute. A gente fica falando muito de um esporte que a gente chama de fetichizado, que não é a realidade e que um outro universo caminha paralelo a isso. É importante a gente saber de que forma o esporte está relacionado com a educação, com a formação do cidadão. E especificamente, quando eu olho também o esporte, me lembro da educação física, né? Então, poxa, professor de educação física, olhe lá, dá uma bola para o menino ficar jogando na quadra e você vai se sentar, isso não é desporto. Isso isso é uma avacalhação pedagógica, né? Isso é preguiça de planejar a aula, porque isso também não basta só a instrumentação, o teu ambiente, você tem que saber o que está fazendo, senão nós vamos voltar lá para aqueles 7 anos meus, né? O professor olhava aquela revista, que era a revista da Avon, que tinha antigamente, né? Ficar olhando, e como é que as crianças vão? Sem planejamento, né? Sem prestar atenção no que relação eu posso fazer com a sala de aula, com aquilo que o professor está fazendo. Então, tem todas essas coisas que a gente poderia dizer, como o professor Demerval Saviani escrevendo sobre o ensino remoto, dizer, olha, olha o que eu vou dizer, muita coisa que é praticada na educação não passa de uma farsa. Olha, isso é muito grave, essa denúncia de farsa, porque precisa da consciência de quem faz e, ao fazer, saber por que está fazendo. Isso faz toda a diferença. É muito importante esse seu ponto de vista, que serve de reflexão para que a gente possa ter uma educação melhor em nosso país. Em um pensamento de Karl Marx, se diz que a sociedade compõe-se de um sistema complexo de relações sociais. Partindo desse princípio, de que forma o estudo da sociologia da religião busca esclarecer essas relações, religião e sociedade? E qual é essa relação? Eita, essa questão é bem espinhosa. Porque, primeiro, assim, a religião para Marx sempre ele observa a religião como um ópio mesmo, né? E que ela estava a serviço de um poder dominante. Então, quando a religião está a serviço de um poder dominante, aí ela não tem sentido de existir, porque ela passa contribuindo também para a exploração. E se nós olharmos essa visão desde o início, o Marx é ali do século XIX, até agora, como nós estamos vivendo essa valorização midiática, vamos dizer assim, da exploração das sensações e dos sentimentos, que são importantes, mas não pode ser tudo, aí a gente vê que muito da religião trabalha nesse sentido da exploração do outro, da negação do outro. Então, para mim, aonde está a verdadeira religião? A de Jesus, por exemplo, que sempre se preocupou com o outro. Né? Se nós olharmos os textos bíblicos, sobretudo os evangelhos, dos atos e das ações de Jesus, nós vamos ver ele conversando com a samaritana, né? Que era inaceitável. Quando ele chega na casa de Pedro, ele entroniza a questão da mulher sentar à mesa, ele vai quebrando esses padrões, ele vai se colocando ao lugar dos que estão excluídos, dos que estão com fome, dos que estão com sede. Então, aí está o sentido real.
né? Então, aonde a sociologia pode contribuir? Ela nos dando essa base de nós compreendermos as contradições que ocorrem na prática social. E não só perceber as contradições, mas problematizar essas contradições. Instrumentalizados por quem? Pela ciência, pelos conhecimentos, pela geografia, pela história, pela física, pela matemática, pelo português, pela filosofia, pela própria sociologia. Então, se eu não tenho essa instrumentalização, esses instrumentos, eu não tenho condição de fazer uma leitura dessa problemática da prática social. A partir dessa problemática, e aí, instrumentalizado, nós vamos descobrir, olha, qual é o modelo que nós temos. Então, hoje, por exemplo, quando tu falas, a própria organização do modelo social que temos econômico, ele é devastador, porque quando ele se apropria desse instrumento, é como se ele preparasse o ambiente para a exploração, e é. Então, assim acontece com a música secular, por exemplo, que ela sai daquele desporto da cultura, ela vira aquela coisa do mercado, que nós estamos falando do futebol, assim a mesma coisa da religião, né? Então, parece que ninguém quer mais se preocupar com o outro. Falar, por exemplo, a fala do Papa Francisco, dizer, olha, quando ele se dirige aos bispos, saiam de vossas cúrias, que é a espécie da prefeitura, e vão sentir o cheiro das ovelhas, vão para o meio do povo, né? Então, quando ele fala isso, ele está falando de que sociologia, de que sociedade? Essa sociedade que se preocupa com o outro, Trindade, né? Então, quando ele chama essa nossa atenção, isso parece que não cai bem naqueles e naquelas que querem só viver uma outra dimensão, que é importante, não vamos negar, né? Que só quero, por exemplo, nós temos tipo de pessoas na sociedade que, quando a gente fala de religião, que vai assim, segunda-feira, a Desatadora do Nó, na terça-feira, novena da Nossa Senhora, não sei de quê, na quarta, SEB, quinta-feira, adoração, sexta-feira, Sagrado Coração de Jesus, e aí tu vira um centro terapêutico. A gente esquece a dimensão de que a gente tem que olhar com o outro, às vezes não precisa ir longe, dentro da casa da gente mesmo, às vezes os vizinhos, no ambiente de trabalho. Então, acho que essa tua pergunta é muito importante para a gente pensar a partir de um materialismo histórico dialético que é representado pelo Marx, como a gente pode analisar a sociedade a partir desse viés, né? Se nós olharmos na perspectiva marxista, nós vamos perceber que todas essas instituições, elas acabam estando a serviço, porque elas são próprio, né? Elas que geram o próprio capital, né? Quando a gente analisa aquela ideia da sociedade primitiva, que todos trabalhavam, olha o sentido de trabalho, todos trabalhavam porque era para a sobrevivência humana, e depois que alguém resolve se apropriar da força de trabalho do outro, aí começa essa divisão de classe. E aqui as instituições, muitas colaboram para o aumento do fosso dessa divisão de classe. Então, que os que podem, os que têm, né, uma coisa melhor, e os que não podem vão ficar, tá aí, a gente podia até falar depois, o que é essa proposta da Base Nacional Comum Curricular, nessa formação do laboro, de uma mão de obra mínima, e quem pode, vai pagar. Para poder entrar, vai fazer cursinho para fazer medicina, e o que não pode, vão se contentar com as migalhas que caem daquele filme, eu acho que o ator deve, né, Mad Max, sai, né, abre a água, cai um pouquinho, se contenta, e os outros estão no outro nível. Então, dizer assim, eu acho que a sociedade ela pode contribuir desde que a gente repense na mudança. Não é aquela ideia de dizer assim, olha, nós precisamos mudar a escola, nós precisamos mudar a educação. Não, a sociedade tem que mudar, porque a educação ela é reflexo da sociedade. E, professor, você sendo um estudioso, pesquisador, dentro desse campo da religião e sociedade, elas duas interagem. E de que forma que o senhor trabalha dentro da educação? Olha, Trindade, hoje eu acabei de fazer um mestrado em educação que a teoria é o materialismo histórico dialético. E o materialismo histórico dialético, ele pensa todas as coisas a partir da matéria, né? E também a gente faz, o professor Everaldo Cordeiro, a gente também, além de estarmos fazendo essas pesquisas, eu gosto muito da complexidade do Edgar Morin, né? E
se é que é possível sentar à mesa essas duas situações de realidade tão opostas, eu parto sempre do processo da dialogia, que é a capacidade de você tecer com alguém, sem perder o sentido ético. Porque se ao perder o sentido ético, aí vira barbárie. Então a barbárie é o seguinte: olha, tu é pobre, te contenta, porque é a vontade de Deus que tu seja pobre. Olha, tu estudaste na escola pública, não preste, te contenta, porque tu vais vender sapato, tu não pode fazer medicina, tu não pode fazer fisioterapia, educação física, não, tu não tem condições. E por falar nisso, tu sabias que aqui mesmo nós temos muitos alunos do curso de medicina que abandonam, se evadem, porque não tem condição financeira para manter o curso, não basta só passar. Tem, né? Hoje uma mensalidade na região norte mais top é R$12.000. Então, olha um mercado que gira em torno disso. E como juntar, né, os que pensam de uma maneira mais sociológica, né, mais libertadora, os que gostam de uma maneira mais espiritualizada, intimista, das emoções, das sensações. Esse é um desafio, né? O desafio está aqui, porque se a gente rompe com essa possibilidade do diálogo entre diferentes, é isso que o Edgar Naum Morin percebeu. Juntar quente e frio, ciência e fé, né? Juntar quem é alto e baixo. E eu acho que nesse sentido é que eu imagino que temos uma saída para o diálogo, né? Eu acho que Chiara Lubich, que é a fundadora do Movimento dos Focolares, morreu em 14 de março de 2008, mas ela dizia uma coisa quando foi para a Índia, dizer, olha, a gente às vezes precisa se vergar para não romper. E não romper o diálogo entre nós mesmos, o cristianismo católico, apostólico romano, como ela era, e romper o diálogo com quem pensa diferente. Então eu não preciso te anular, te excluir, mas nós precisamos superar, através do processo educativo, as nossas indiferenças. Tem que haver o respeito entre as pessoas, né? Aí é que é o difícil. Esse é o desafio da vida. Porque a pessoa quer impor o que ela entende. E o que é pior, o que ela entende de maneira customizada. Tu sabias, quando a gente olha para o cristianismo romano, por exemplo, tem pessoas que só acreditam num Jesus divino. Heresia. Olha só. Tem outros que acreditam só no Jesus humano. Heresia. A gente convivendo com as pessoas, a gente tem que aprender a respeitar o ponto de vista do outro, a forma de o outro olhar, de pensar, né? Aqui está a grande sacada da tua fala. Como é que eu, embora crendo, embora vendo de um outro jeito, respeite a sua colocação sem a gente romper o diálogo. A gente precisa problematizar. Posso dizer, olha, Trindade, eu discordo de tudo isso, ou Cléo, tudo que tu disseste até agora é uma baboseira. Por quê? Porque é assim, assim, assado, beleza, tudo bem. Mas o respeito, como tu bem disseste, ele não pode deixar, que é um princípio basilar ético universal. Universal. E sem eu reconhecer isso, não tem condição. Então, nós precisamos desconstruir muita coisa, sobretudo nós que estamos aqui, né? Esse outro lado do rio, como a gente diz, né? Essa visão eurocêntrica, né? Um mercado que, se a crise ela é provocada para que o capitalismo, cada vez mais, agora nós estamos chamando de capitalismo midiático, né? Se encontre outras saídas para o lucro, e às vezes a gente internaliza na divisão, porque o capitalismo ele prega o contrário. Ele prega a cultura antidialógica, Trindade. Não interessa o diálogo, interessa o prazer que você tem, o lucro que você tem. Aquela ideia que a gente viu lá atrás, que o Demerval Saviani dizia, quer dizer, o trabalhador, ele trabalha por si e pelo patrão. Olha só, né? E essa ideia, ela é desumana, porque também a gente acaba trazendo para dentro da religião para a gente se contentar. Ora, pelo amor de Deus. Então, o respeito tem que começar por aí, perceber que existe um coletivo,
perceber que existe um todo, uma totalidade. Essa totalidade, ela tem que levar a sociedade a se compreender como um organismo, né? E não como direito para uns e não para os outros. Essas suas reflexões servem para a gente compreender de que forma a sociedade ela funciona dentro desse campo religioso, que é partindo do princípio do respeito, para que a gente tenha uma boa convivência, né? E a gente consiga avançar enquanto pessoas humanas. Cléo, eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo seu trabalho, sei da sua caminhada na Igreja Católica, na escola, pelos lugares onde você transita, compartilhando conhecimento. De que maneira você desenvolve a educação laica junto à juventude? Está aí um tema legal. E aí eu quero iniciar com logo batendo um pênalti para dizer o seguinte, né? É basilar nesse processo da dialogia, da tessitura, a escuta. Escutar o outro é fundamental. Escutar o outro significa que aquilo que a turma usa agora, né, na modernidade, da tal da empatia, significa se colocar no lugar do outro. Então, eu também sou coordenador pedagógico. E quando você senta com alguém e o escuta, você estabelece pontes significativos, porque você vai compreendendo, você vai permitindo que a superação vá acontecendo. Então, se é uma visão que não seja uma visão religiosa, mas se alguém vem e confia em você de relatar alguma coisa que seja, né, tipo orientação de gênero, tipo as questões na tratativa do suicídio, depressão, mutilação, você ouvir o outro até quando ele opta. Aqui que eu queria dizer uma coisa: é fundamental que as escolas não tenham medo dos alunos, que a escola, para ela ser verdadeiramente laica, ela tem que oportunizar o protagonismo dos alunos. Porque quando eu fui aluno, e continua sendo até hoje, mas quando a escola me escutou, sobretudo no Colégio São Raimundo, ali eu me desenvolvi a oralidade, desenvolvi o canto, toquei na noite com Cabelice muitos anos, né? Ainda toco de vez em quando com a Márcia Pedroso, que é uma cantora formidável. Então, eu acho que ali as tuas potencialidades, Trindade, vão sendo trabalhadas, porque eu perdi, sabe o quê? Numa escola de confissão religiosa e de tendência jesuítica, de tendência tradicional. Eu perdi o medo. Elas me tiraram o medo de eu opinar, de eu discordar. Nós tínhamos a 7ª série C do Colégio São Raimundo, que nós criamos normas, nós mesmos, olha, como é que pode fazer, tarará. Meu Deus, isso aqui é protagonismo. Então, eu acho que precisamos revitalizar os grêmios estudantis para que os alunos se sintam partícipes, se sintam corresponsáveis. E assim, a laicidade, com toda a sua... não é? Ela pode acontecer dentro da escola. Por que não? Eu até acho. Agora, a escola é laica, mas ela não é antirreligiosa, né? Isso é a fala do professor Everaldo Cordeiro. E eu acho que isso também pode. Um colégio que seja religioso, saber trabalhar uma perspectiva mais da ética do que de dogmas, do que de princípio, do que... Veja, eu fiz a minha teologia na Escola Superior Teológica, que é parceira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de uma instituição religiosa. Mas não, eu disse, meu Deus, eu até dizia para o pastor Vanildo, que era meu colega, eu disse, mas, rapaz, afinal de contas, o que é isso? Né? Ali nós estamos exercendo o direito de uma educação laica, sem empurrar dogma, sem projetar doutrina, sem, né, discutir de maneira impositiva, de novo, voltando para o diálogo. Então, nós temos desde as religiões afrodescendentes, a Sheichonoe, pesquisa em todo canto, né? Hare Krishna, o pessoal do Santo Daime, o pessoal das pedras, de tudo tem, né? Mas no meio desses é aquilo que nos diz o Edgar Morin: você não precisa perder sua identidade, né? Não precisa. Eu não preciso deixar de ser católico para lhe respeitar, você que é protestante, você que é espírita, você que é de uma outra
religião, até os que não têm religião. Veja, o Papa Francisco conversou com Edgar Morin, que é ateu. E quando o Edgar Morin pesquisa por 30 anos a educação e diz, olha, nós precisamos alguns pontos discutidos aqui, os 7 saberes, para a gente mudar essa história, está lá no Pacto Global. Quando você olha o Pacto Global proposto pelo Papa Francisco, você vê Edgar Morin, você vê Chiara Lubich, você vê Demerval, você vê um mosaico, né? De Paulo Freire, você vê o Marx, você vê, tem gosto para tudo. Mas uma coisa ali não se abre, que é a questão da ética, né? Não se pode ceder, um mínimo de ética não se pode ceder. Então, eu acho que nesse sentido, essa contribuição, esse conflito, ele pode ser superado se a gente realmente souber trabalhar na dialogia, na tessitura, no coletivo. E para finalizarmos, eu gostaria de falar um pouquinho da Escola Diaconal da Arquidiocese de Santarém, a qual eu acredito que vai contribuir muito com o crescimento da igreja aqui na Amazônia. Comente um pouco sobre essa formação diaconal e o que levou você a seguir esse caminho. Foi um chamado? Olha, essa pergunta é bem filosófica, né? Peso. Dizer assim, Trindade, a minha história, ela nasce dentro da igreja, né? O clero que a gente conhece hoje é de dentro da igreja. Na casa de meus pais, a mamãe e a dona Inácia já falecida, e o papai tem 95 anos, está lúcido ali na Presidente Vargas, funciona a SEB Frei Vicente, a primeira SEB, né? Da Aparecida, do bairro de Aparecida, há 39 anos. Então, eu sou fruto das comunidades eclesiais de base e depois passei pela renovação carismática, né? Então, essa trajetória, ela veio comigo. Eu, em 89, eu fui o animador do Cristoval lá em Emaús. Da geração de 89, nasce o Everaldo, nasce o Tony Sá, nasce Josafá, que hoje é vereador, foi presidente do sindicato, tantos outros, que geração que depois potencializou o Cristoval, e trazendo o Everaldo para contar essa outra história. Então, assim eu sempre vivi dentro da igreja, não é? E fiz formação, estudei no Tiagão, na época, e depois, Padre Sidney foi quem me convida, né? Porque fiz o Sírio por 22 anos, e o Padre Sidney me convidou, porque eu estou aqui na Nossa Senhora das Graças, na comunidade, e eu e o Ed, que é do Samba Novo, nós aí, então nós estamos fazendo, já estamos, meu Deus, já passa rápido, já passamos 2 anos na formação do diácono. O que é, então, o diaconado que a CNBB está chamando hoje? É o serviço, né? É, sobretudo, a dimensão caritativa de acolher os mais necessitados, em todas as suas dimensões. Então, na Amazônia, a arquidiocese, na pessoa do Dom Irineu Roman, ele resolveu iniciar. Então, nós temos candidatos das mais variadas geografias. São 174 mil quilômetros quadrados a nossa só a Diocese de Santarém, né? Se a gente for colocar isso em números da arquidiocese, a arquidiocese toda dá quase 500 mil de pessoas. Isso é muito importante para a igreja, né? Muito importante, porque a gente precisa do diácono que vá até onde o padre, por exemplo, não pode. Não é que agora vão andar os padres travestidos, como a gente diz. Não é isso. Mas o diaconato, ele ajuda muito, sobretudo, nessa dimensão do serviço. O diácono, ele vem para substituir o padre ou para somar? Justamente, ele vem para somar. Ele não vai tomar lugar de ninguém. E aí nós temos pessoas de Monte Alegre, nós temos pessoas do Eixo Forte, nós temos pessoas do Planalto, da Várzea, pessoas aqui da cidade, temos gente da Polícia Militar, temos educadores, está Alípio Gomes, está o Ednei, que hoje resolveu assumir o Detran, que é uma confusão, uma outra história. Então, pessoas que estão envolvidas nos seus setores. Isso eu acho isso muito legal. E a formação do diácono, nesses 2 anos, a Diocese e a Arquidiocese fez, para que no final do ano que vem, os que estiverem todos pronto, direitinho, vão ser ordenados. Então, eu acho que é um serviço que veio para ficar, é um serviço que vai ajudar. Agora, é um serviço que tem que ser basilar na tratativa
dos que estão à margem da sociedade. Foi assim que, né, no Atos dos Apóstolos, escolheram algumas pessoas para poder cuidar das viúvas e tudo mais. Então, eu acho que, nesse sentido, eu sou muito mais resultado da minha trajetória dentro da igreja, né, do que alguém que cai de paraquedas, e tu sabe disso. E na Rádio Rural, nós ficamos desde 1999, né? Eu estou no rádio desde 1994, quando o Wanda e Valdir me convidaram pela Ponta Negra e nós fomos transmitir Brasil e Colômbia daquele ano, que em 95, que o Botafogo foi campeão brasileiro, a seleção brasileira jogou com Colômbia e ganhou de 3-1 em Manaus, e desde ali eu não parei, né? Então, eu comecei no século passado e estou nessa trajetória. Então, eu acho que assim, é muito significativo. Aonde eu posso, eu vou. Trabalhei na formação dos padres aqui, por conta da formação em teologia. Trabalhei na FIT, trabalhei no IESP, enfim, tantas outras instituições onde a gente é chamado, nas especializações da Universidade Federal, no PAFOR, e aonde a gente vai, a gente sempre vai levando um pouco dessa formação. Cléo, muito obrigado por sua presença aqui, o nosso grande amigo Cléo, educador religioso, trabalha em vários campos, onde pode contribuir cada vez mais com a sociedade. Foi uma satisfação muito grande tê-lo aqui no podcast 1 e espero que a gente possa ter outras oportunidades onde a gente possa construir conhecimentos, onde eu possa aprender mais com você e você possa trazer mais informações. Muito obrigado pela sua participação. Olha, eu que agradeço e eu quero dizer assim, eu acho que hoje nós temos em Santarém, sobretudo, uma interseção muito importante, Trindade, que é o que a universidade faz. Eu acho que aí caberia a vinda do professor Anselmo, que é o nosso representante maior, né, o presidente do nosso STED-BR, porque nós temos produzido muitas pesquisas. E os pesquisadores que estão na educação básica, isso que é bacana, e também que estão trabalhando no ensino superior. Eu acho que essa interseção, ela tem nos ajudado muito a desenvolver uma educação mais clara, né? Mais assertiva, e a gente poder pensar a partir do nosso chão. Então, eu acho isso muito importante, e essas discussões no âmbito educacional, para que a gente possa realmente repensar o modelo e verificar qual o modelo que seja realmente com rosto, com traço, com laço, com cheiro da Amazônia. Então, eu que agradeço, um abraço em você de maneira muito especial, na turma que nos acompanha, e espero também a gente poder ter dado um contributo nesse podcast. Foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no podcast 1. Esse foi o professor Cléo, no Pod 1.